Bom dia, queridos. Estamos aqui em mais uma aula da nossa EBD Online. É um prazer estar com os irmãos, é um prazer estudar a Palavra de Deus, é um prazer nós mergulharmos nas verdades do nosso Deus e saber que Ele tem coisas exponenciais para a nossa vida. Então, eu te convido a juntos nós termos esse tempo de estudo da Palavra, esse tempo de estudo bíblico. Estamos estudando o livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, um livro bem antigo, mas com uma verdade muito atual e sempre atual para os filhos de Deus a respeito do discipulado, do discípulo, a vida do discípulo, a formação do discípulo. Estamos na nossa aula 3 e hoje nós vamos conversar sobre quem é o discípulo e vamos falar sobre dois distintivos do discípulo, a obediência e a submissão. Então vamos juntos, vamos perceber aquilo que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus. Primeira coisa que eu quero começar comentando e conversando com os irmãos é sobre a obediência do discípulo. E quero trazer nesse primeiro momento o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 24 a 29. Então mantenha aí a sua Bíblia com você, nós vamos ler alguns textos nessa aula e é importante você acompanhar aí junto comigo a leitura dos textos. Então diz assim, Paulo à igreja de Colossos, lá no capítulo 1, a partir do verso 24. Alegro-me quando sofro por vocês. Paulo então está dizendo àquela igreja, olha, a alegria quando eu sofro por vocês em meu corpo, pois assim eu participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu participo daquilo que Cristo fez pela igreja, isso traz alegria. Quando eu participo daquilo que Cristo fez por vocês, isso traz alegria à minha vida. E ele continua no verso 25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Então Paulo está falando aí, olha, Deus me deu essa oportunidade de ser um discípulo e de também discipular outros, essa responsabilidade de servir, de anunciar, de fazer completa a mensagem no coração de vocês. Essa mensagem foi mantida em segredo, verso 26, por séculos e gerações, mas agora está revelada a seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês. Então, aquilo que estava ainda encoberto, agora foi revelado, a verdade do Evangelho, Cristo Jesus, o Messias vindo, as promessas se cumprindo. Então, essa riqueza gloriosa agora também está revelada para os gentios, a possibilidade de se tornarem filhos de Deus, discípulos de Jesus. E aí ele diz, e o segredo é este, Cristo está em vocês. Cristo agora está no coração de vocês, vocês podem servir a Cristo, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Então agora Cristo em vocês, façam que vocês sejam herdeiros, co-herdeiros com Cristo, das promessas do Senhor. Verso 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro a Cristo. Então Paulo está dizendo àquela igreja, olha, nós pregamos a Cristo a vocês, eu proclamo Cristo a vocês, eu advirto a vocês, eu coloco para vocês as situações que vocês precisam corrigir, eu ensino a cada um com sabedoria, com desejo de ver o crescimento de vocês, porque eu quero apresentar vocês maduros a Cristo, como discípulos, alunos do Mestre Jesus, realmente obedientes a tudo aquilo que o Mestre ensinou. E ele termina dizendo nessa parte, nessa narrativa do capítulo 1, por isso eu trabalho, eu luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Para apresentar vocês como uma igreja pura, santa, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou me esforçar e eu vou depender de tudo e em todas as circunstâncias do meu Deus, para que vocês sejam apresentados como uma igreja pura e santa ao Senhor. Isso é discipular, isso é ser discípulo, isso é o processo, esse é o processo do discipulado. É você ter o desejo de ver o outro puro, santo, de se esforçar para ver o outro também crescendo, amadurecendo, totalmente tomado pelo desejo de obedecer o Mestre Jesus. E aí nós vamos ver que Paulo, meus queridos, ele não tem aí um desejo de se vangloriar pelo seu trabalho, nem de mostrar para a igreja que vem dele a força e o poder para que aquela igreja se tornasse uma igreja santa. Deus estava agindo com poder na vida do apóstolo. Todo discípulo que entende
que deve cumprir aquilo que o Senhor Jesus lhe ordenou. Vai cumprir isso na dependência, na obediência do seu mestre. Não achando que o poder está em si mesmo, nem achando que a força está em si mesmo, mas todo o desejo de se esforçar, de lutar, de proclamar, de ensinar, de caminhar junto, de chorar junto, de rir junto, vem do Senhor. Por isso, se nós esperamos influenciar a vida das pessoas com o Evangelho, nós precisamos estar totalmente dependentes, em obediência e em submissão a Deus. Saber que Deus está atuando, está nos ajudando, está nos fazendo combater toda a raiz de orgulho que possa surgir no nosso coração, para que a gente possa cumprir essa vontade de forma realmente humilde, sob o ensino de Jesus. Então, tudo que realizamos, tudo que fazemos, é para a glória de Deus. Todo o nosso labor não há razão de orgulho, mas sim de entender que o poder é dado por Cristo, para que os seus discípulos cresçam, para que seus discípulos amadureçam e para que eles proclamem também o Evangelho, fazendo outros discípulos, e assim de geração em geração o Evangelho sendo anunciado e novas vidas se rendendo a Cristo, se tornando discípulos, tudo isso para a glória do nosso Deus. Então todo o fruto espiritual vai redundar no louvor ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. E a gente pode, às vezes, permitir, e às vezes a gente permite entrar no nosso coração a sensação que somos nós que estamos realizando, que somos nós que estamos fazendo. Mas tudo nessa terra vai passar. Mas o Senhor e a sua palavra jamais passam. Por isso, não adianta nós dependermos do nosso poder, daquilo que nós podemos fazer, da influência que nós achamos que podemos ter por nós mesmos. Pois o Cristo eterno, aquele que é o Rei de toda a eternidade, esse comanda o seu povo, porque a sua vontade é eterna, os seus planos são eternos. Ele não olha só esse ambiente, só esse momento. Ele está fazendo tudo de acordo com a sua vontade eterna. Por isso, o olhar do homem, o coração do homem pode fazer planos, é limitado, mas o poder e a ação vem do Senhor, que governa todas as coisas. Então, eu queria começar esse tempo lembrando disso, que não vem de nós a força, o poder. O incentivo vem do Senhor, e Ele nos impulsiona, nos encoraja a sermos testemunhas, a sermos discípulos, a fazermos discípulos para a honra e glória dEle. A obediência, então, é o primeiro distintivo do discípulo que eu quero salientar. E lá em João 14,15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão cumprir aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Se a gente for voltar nessa narrativa um pouquinho, a gente vai ver que Jesus havia lavado os pés dos discípulos, havia ali ensinado algumas coisas para eles. Nós vamos ver também Jesus na mesa ali, falando a respeito da traição que Judas faria, né, a ação de Judas contra o Cristo. E aí nós vamos ver Jesus falando: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês, e que também vocês amem uns aos outros. E nisto vocês vão conhecer, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, naquela mesa, naquele momento, naquela última refeição, Jesus ali afirmando algumas verdades eternas para os discípulos, confirmando algumas coisas nos corações, ele diz: olha, vocês vão ser conhecidos se vocês amarem uns aos outros. Vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E aí Pedro ainda vai dizer: Senhor, mas eu não vou fazer nada contra o Senhor, nunca vou deixar o Senhor. E Jesus vai dizer: olha, Pedro, ainda hoje você vai me negar. Então, preste atenção no que eu estou falando, Jesus diz a ele. E aí a narrativa continua, então, a partir do capítulo 14, o verso 1. Não se turbe o vosso coração, Jesus continua dizendo àqueles discípulos: credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não for, eu não vou-lo teria dito, pois eu estou indo preparar lugar para vocês. Verso 3. E quando eu for e vou preparar lugar, eu vou voltar, e vocês receberão para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então vocês vão receber a mim, para que aonde eu estiver, vocês possam estar. Eu vou fazer vocês meus discípulos, eu vou confirmar isso no coração de vocês, eu vou derramar o meu Espírito como selo no coração de vocês, confirmando a minha entrega na cruz e confirmando vocês como meus filhos, meus discípulos, a minha herança. E aí ele continua no verso 4. E vós sabeis o caminho por onde eu vou. E aí aparece Tomé.
E Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber qual é o caminho? E aí respondeu Jesus para Tomé: Eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Eu estou aqui com vocês. Como que você me pergunta qual é o caminho? Como você me pergunta quem é o meu Pai? Como você me pergunta como eu posso conhecer e ser revelado quem é Deus, onde Deus está? Eu estou aqui com vocês. E aí Filipe vai replicar: Senhor, mostra-nos então o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, eu estou com vocês tem tanto tempo, e vocês não têm me conhecido. Eu tenho dado exemplo a vocês, eu tenho falado a vocês, eu tenho mostrado a vocês, e ainda assim você não consegue reconhecer, você não consegue entender. E aí Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, então mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai está aqui, está agindo. Ele está agindo através de mim, pois eu sou um com o Pai. É isso que Deus está dizendo, é isso que Cristo está dizendo. E aí no verso 11 ele vai dizer ainda: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, Filipe. E aí no verso 12 Jesus vai dizer: em verdade eu te digo. Presta atenção, Filipe. Ele vai dar a ênfase que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. Os discípulos que andarem comigo, ele está dizendo, aqueles que entenderem quem eu sou, aqueles que aprenderem de mim, que aprenderam tudo aquilo que é necessário para ser um discípulo, vão fazer obras maiores do que eu já fiz, porque eu vou para junto do Pai. O discípulo que está ali aos pés do Mestre Jesus, esse realiza grandes coisas pelo intermédio do poder de Jesus na sua vida. E aí no verso 13 Jesus continua dizendo: e tudo o que vocês pedirem no meu nome, no nome do seu Mestre, isso eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, se vocês entendem quem eu sou, se vocês entendem que precisam ser meus discípulos, se vocês entendem o poder que atua em mim, que agora passa a atuar em vocês, vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão guardar as minhas palavras, e isso vai ser a demonstração da sua submissão, da sua obediência a mim, vai ser um demonstrativo do seu amor por mim. Ao obedecermos, então, queridos, a palavra de Deus, nós demonstramos o nosso amor a Jesus. E o discípulo que ama Jesus, esse obedece à ordem, ele se arrepende dos seus pecados, ele se submete a Cristo e ele segue a Jesus de forma íntegra e de forma completa. E aí entende que a vida cristã é uma peregrinação de obediência. É uma peregrinação nesse mundo, de obediência a Jesus, estando totalmente dedicado a obedecer às palavras de Cristo e demonstrar o seu amor em obediência ao seu Mestre Jesus. E aí o autor, o Kate Phillips, o autor do livro que nós estamos usando como base, ele vai contar uma história. E ele vai falar que ele chegou em um certo momento numa base militar, e ele ficou impressionado com a obediência dos soldados ali, como eles demonstravam submissão, obediência ao sargento e todas as linhas de comando sob qual eles estavam estabelecidos, aquela cadeia de comando, aquilo que ali gerava toda a ordem naquela base militar. E ele fala sobre a motivação para a obediência, que muitas vezes é um medo, né? Então um temor ali de ser castigado, um temor de ser retirado da sua patente, de sofrer todas as consequências de uma possível desobediência. Então ele fala: olha, com Cristo não é assim. Nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque nós entendemos quem Cristo é e quem nós somos. E que a melhor posição que nós podemos estar é a de servo diante de Jesus. E é interessante que essa questão da base militar é bem real. Meu irmão, ele está lá em Agulhas Negras e está terminando ali o curso dele, a formação militar dele ali em Agulhas Negras, e eu tive a oportunidade de ver uma vez um desfile deles, e eles sob ali o comando das vozes que davam a direção para eles, e eles marchavam e eles faziam tudo de uma forma tão ordenada. E é assim que Cristo espera também, que nós sejamos ouvintes fiéis das suas palavras, para cumprir de forma ordenada tudo aquilo que Ele nos mandou, mas em amor, em alegria, sabendo que obedecer é a melhor opção que um discípulo faz para a sua vida. E aí então nós precisamos de entender duas coisas para cumprirmos
as palavras do Senhor para obedecermos a Cristo como nosso mestre, sendo discípulos dele. Então, a primeira, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não há como obedecer se você não conhece. Não há como obedecer se você não sabe o que tem que obedecer, né? Lucas 11, 28, Jesus vai dizer que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então, que escutam a palavra, que se aprofundam na palavra e desejam obedecer. Aqueles que realmente estão dispostos a obedecer, a ouvir, não se esquecem daquilo que foi falado, mas põem em prática. E aí é uma audácia muito grande a gente acreditar que pode obedecer sem conhecer, sem se aprofundar na palavra de Deus. E aí ele vai dar o exemplo da criança. Quando você quer que a criança obedeça alguma coisa, ela siga um comando, você tem que dizer para a criança, olha, você não pode sair, você não pode chegar perto da janela, você não pode brincar lá na cozinha, você não pode chegar perto daquele material ali, você não pode colocar o dedinho na tomada. Você indica para a criança o que ela não pode fazer. Ela passa a conhecer as regras são estabelecidas, e aí muitas crianças às vezes até entram em crise porque as regras não são claras no lar, na escola, no ambiente que elas estão, e às vezes elas desobedecem porque não sabem, e aí às vezes nós cobramos as coisas das crianças sem passar para elas aquilo que elas precisam cumprir, aquilo que elas precisam obedecer. Então, para nós cumprirmos aquilo que Cristo espera de nós, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, 15 e 16, querido. Abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 15 e 16. Diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo. A segunda carta de Timóteo é uma carta muito instrutiva para Timóteo, como discípulo, como um líder. E aí Paulo vai dizer para ele: procura, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Como um obreiro que não tem nada a deixar para que o Evangelho se envergonhe, para que Cristo seja envergonhado. Então, faça como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que vai fazer com que você não passe vergonha, Timóteo, é você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. É você conhecer aquilo que Deus tem para você. E aí ele continua dizendo: e evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, não se preocupe com outras coisas, com falatórios inúteis, com conversas que não convêm, com coisas que vão passar. Se preocupe em conhecer a palavra de Deus. Muito bem, então, para conhecer a palavra de Deus, nós precisamos estudar a Bíblia. E estudar a palavra de Deus é algo árduo, querido. Nós não fazemos isso nas leituras superficiais, na hora de lazer. Agora eu tenho um tempo, vou ler a Bíblia. Não. Aquele que é discípulo de Jesus e que quer conhecer a sua vontade, vai praticar o estudo da palavra, vai se dedicar ao estudo da palavra como algo prioritário na sua vida. Então, o seu dia vai ter um tempo onde ele vai parar para ler a Bíblia, para realmente estudar, se aprofundar, ler livros que vão auxiliar no entendimento, participar dos momentos da vida da igreja, onde o entendimento bíblico vai ser compartilhado. Então, ele vai se dedicar a esse estudo de forma profunda, como nós estamos fazendo aqui. Estamos dissecando o discipulado, estamos aqui ao todo em 8 aulas, tentando entender algo que a Bíblia traz para nós como também prioridade na vida dos filhos de Deus. Então, todo aquele que é discípulo de Jesus, ele dedica tempo ao estudo da palavra. E muitos abandonam a vida com Cristo porque não se aprofundaram nas verdades daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós temos muitos aí analfabetos bíblicos, do ponto de vista da palavra de Deus, do seu sustento espiritual, desnutridos a respeito da palavra de Deus, famintos por conhecer a Deus, mas não tendo o desejo de se alimentar da palavra de Deus. Por isso nós precisamos, como discípulos, conhecer em profundidade a palavra do Senhor. Não só assistindo vídeos na internet, não só consultando, às vezes, ouvindo alguma coisa durante a semana, mas dedicando mesmo ao estudo. Às vezes você, como pai e mãe, incentiva tanto o seu filho a estudar, incentiva tanto o seu filho a levantar cedo para ir para a escola na semana, para assistir às aulas remotas, se ele estiver tendo aulas remotas nesse tempo de quarentena, a fazer tantas coisas, exercícios, questionários, redações. Você incentiva tanto o seu filho aos estudos, mas não incentiva o seu filho a estudar a Bíblia, a fazer resumos bíblicos, a decorar versículos bíblicos, a entender as cartas de Paulo, a entender os mandamentos de Jesus, a entender a formação bíblica, como se deu. E aí, às vezes, você mesmo é que está patrocinando
a inanição bíblica da sua família. Por isso, persevere no desejo de aprender a palavra de Deus. João 8,31, de Jesus vai dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Se vocês estiverem firmes nos meus ensinamentos, vocês são meus discípulos. Se vocês estiverem aprofundando, conhecendo, amadurecendo nos meus mandamentos, na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E ele ainda vai continuar dizendo: e vocês vão conhecer a verdade. Vocês vão conhecer a verdade da palavra de Deus, e essa verdade vai trazer libertação para vocês. Então, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E Jesus estava dizendo isso para alguns judeus que haviam crido nele. E nos momentos anteriores a esse diálogo, Jesus teve algum embate com os fariseus. E aí, eles vão responder para Jesus a partir do verso 33, lá de João 8. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. A gente não precisa de libertação, a gente é filho de Abraão, a gente é povo escolhido, povo eleito. Como diz você que nós precisamos ser livres? E aí Jesus vai dizer no verso 34, em verdade eu digo para vocês. Olha, eu estou afirmando uma coisa para vocês, prestem atenção. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, mas o filho, sim, fica na casa. Então, se, pois, o filho vos libertar, vocês vão ser livres, vocês não vão ser mais escravos do pecado, mas agora vocês vão fazer parte da família de Deus. Então, se o filho vos libertar, vocês serão livres. E aí o verso 37. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês não precisam me contar isso, eu sei. Contudo, vocês procuram me matar. Eu sei o que vocês estão planejando, porque a minha palavra não está no coração de vocês. Verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eu estou seguindo aquilo que Deus está me mandando fazer. E vocês estão aí dizendo que seguem o seu pai, que são filhos de Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus vai dizer. Na verdade, os fariseus que dizem antes, nosso pai é Abraão. E aí Jesus então vai dizer, se vocês então são filhos de Abraão, veem o que Abraão está fazendo, por que vocês não praticam o que Abraão fez? Mas agora vocês procuram me matar, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e isso não procede de Abraão. Vocês não reconhecem que em mim a verdade do Pai, a verdade do Senhor, e nem fazem a vontade do que Abraão fez. Vocês não vivem a exemplo de Abraão. E aí ele continua falando no verso 41. Vós fazeis a obra de vosso pai? E disseram eles, não, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. E aí Jesus vai replicar, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. O coração de vocês está endurecido. E aí Jesus vai trazer uma palavra dura para aqueles fariseus, para aqueles hebreus, para aqueles judeus que não queriam entender aquilo que Cristo estava dizendo a eles, que estavam batendo o pé dizendo que eram filhos de Abraão, mas não estavam cumprindo até mesmo o que Abraão cumpriu e ensinou. E aí Jesus vai dizer, vocês são do diabo, o que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Se eu estou dizendo para vocês a verdade, se quero que vocês entendam os meus ensinamentos, se quero que vocês percebam que eu vim do Pai, que eu vim de Deus. E aí ele vai terminar dizendo no verso 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aquele que é discípulo de Jesus, obedece às palavras de Jesus. Aquele que se submeteu à vontade de Deus, está sob a missão de Deus. Por isso, vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. Vocês não conhecem a palavra. Vocês dizem conhecer, vocês dizem ser herança de Abraão, mas vocês não sabem sequer o que Abraão falou. Vocês não vivem sequer aquilo que Abraão disse para que vocês vivessem. Muito bem, queridos, precisamos então conhecer a palavra de Deus, para que todo homem seja apto, preparado para toda boa obra. O que Paulo vai dizer para Timóteo ainda, no capítulo 3, verso 17, da sua segunda carta. 1 Pedro 3,15 diz que precisamos estar preparados para responder a qualquer pessoa
que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Nós precisamos estar preparados para falar, preparados para responder qualquer pergunta que venha sobre o Evangelho, fazer a nós. Nós precisamos estar preparados, e essa preparação como discípulos está em conhecer a palavra de Deus. Muito bem, Salmo 119, um salmo muito conhecido, versos 1 a 7, vai nos dizer como precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu quero, antes de ler o salmo, querido, destacar alguns verbos, algumas palavras, alguns adjetivos que esses sete versículos vão trazer a nós. Ele vai falar sobre integridade, seguir, obedecer, buscar, andar, refletir, meditar, aprender, obedecer, não desistir. Olha como é enfático o que nós precisamos fazer a respeito daquilo que nós entendemos que um discípulo precisa a respeito da palavra de Deus. Então ele vai dizer: como são felizes os íntegros que seguem a lei do Senhor. Como são felizes, bem-aventurados os que obedecem a seus preceitos e o busca de todo o coração. Não pratica o mal, ele anda nos seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Verso 5, meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos, meditar na palavra de Deus. Verso 7, e eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender os teus justos estatutos. E aí o verso 8, eu disse que era do verso 1 a 7, é o verso 1 a 8, tá, querido? Eu vou obedecer os teus decretos, por favor, não desistas de mim. O salmista diz ao Senhor: Senhor, eu quero buscar ao Senhor, eu quero ser um aluno aplicado na tua escola, eu quero aprender das tuas coisas, eu quero meditar, eu quero andar, eu quero seguir, eu quero refletir. Não desista de mim, Senhor. Quero ser teu discípulo profundamente, quero ser teu discípulo em todas as coisas, quero aprender de ti. Como Maria aos pés de Jesus, Marta totalmente ali envolvida com as ações da casa, envolvidas com tantas coisas, mas Maria parada ali aos pés do mestre, aprendendo, colocando o seu coração disponível para que os ensinos do mestre fizessem morada no seu coração. Muito bem, então, a palavra de Deus é sempre fonte de direção para o discípulo. Mateus 22, 29, Jesus vai dizer: vocês estão enganados porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Então o discípulo tem de ter um conhecimento operante da palavra do Senhor. Como Jeremias disse no capítulo 15, verso 16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então aqui no contexto que Jeremias estava vivendo, quando ele encontra as palavras de Deus, quando ali diante da destruição de Jerusalém, ele tem acesso, mais uma vez, às palavras de Deus. Ele as come, ele as devora, literalmente, ele traz para dentro do seu coração a vontade do Senhor, mais uma vez, estabelecida pelos seus comandos, por sua palavra. E a segunda coisa que nós precisamos entender sobre obediência, que é preciso decidir obedecer. É preciso estar comprometido realmente em obedecer, decidido a obedecer. Como um conhecido equilibrista, o Kate Phillips vai falar a respeito dessa história, ele vai dizer que um conhecido equilibrista ele ia passar na catarata do Niágara, num cabo de aço, e ele pergunta à multidão: vocês acreditam que eu vou conseguir? Vocês acreditam que eu vou conseguir fazer isso, passar de um lado para o outro, em cima de um cabo de aço? Todo mundo vai, bateu palma, você vai conseguir sim. Então tá bom, então alguém aqui quer subir nas minhas costas e ir comigo? E aí ninguém quis, né? Cessou-se a celebração, ninguém quis se arriscar. Mas quando nós somos discípulos de Jesus e nós confiamos que Ele está nos conduzindo, nós precisamos então estar dispostos a obedecer, decididos realmente a subir aí no colo de Jesus e caminhar com Ele, mesmo que Ele estiver passando por um cabo, sobre uma grande cachoeira, sobre uma grande queda d'água, sobre o momento de dificuldade, quando o mar estiver agitado. Nós precisamos confiar, decididos, obedecer a Jesus em todas as circunstâncias. Conhecer a palavra de Deus e estar decidido a executar essa palavra. Romanos 12, 1, Paulo vai dizer que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ofereça a sua vida.
a cumprir os propósitos de Deus. Esteja disposto, decidido a sacrificar sua vida, sacrificar tantas coisas para obedecer ao Senhor, num compromisso, num voto realmente feito a Cristo, disposto a cumprir esse voto, a não quebrar essa aliança, a obedecer a Cristo em todas as circunstâncias. Então o discípulo decide obedecer a palavra de Deus. Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo vai nos ensinar que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Então o Senhor, Ele efetua em nós, Ele coloca no nosso coração esse querer, esse realizar de acordo com a sua boa vontade. As emoções, às vezes humanas, oscilam, os nossos desejos oscilam, mas o querer colocado em Cristo, por Cristo Jesus em nosso coração, esse não oscila. Esse é um querer real, um querer profundo. E é esse querer que nós precisamos buscar. Então, e aí nós vivemos um tempo, queridos, muito difícil, porque a nossa sociedade, a nossa geração, as filosofias que andam por aí permeando a essa geração, diz que você tem que fazer aquilo que você gosta. Faça se você gosta. Se você não gosta, não faça. Faça aquilo que te dá prazer, faça aquilo que você quer. A gente vê aí as propagandas, as marcas, dizendo, faça aquilo que te faz bem. Mas, às vezes, ao obedecer Cristo, nós vamos deixar de fazer muitas coisas que nós gostaríamos. Para muitos, tem se tornado lei máxima evitar sentimentos e experiências negativas. Muitos não querem. Ah, não, isso não vai me dar prazer, isso não vai me dar alegria, isso não vai encher meu coração de satisfação. Ah, eu não quero isso. E, às vezes, Deus vai nos pedir coisas que nós não queremos fazer. Deus vai nos pedir situações e vai exigir de nós comprometimento tal que nós vamos ter que fazer coisas que nós não queremos. Mas isso é obediência. Isso é estar decidido a obedecer. Se é o que Cristo quer de mim, então é isso que eu vou fazer. E aí ele vai contar uma história muito interessante no livro a respeito de um homem que decidiu terminar seu casamento porque ele queria ser feliz com outra mulher. E ele dizia, é isso que Deus tem para mim, eu quero ser feliz, e é o que Deus quer para mim, Ele quer que eu seja feliz, e aí eu vou agora deixar minha esposa, com a qual eu não estou feliz, e vou viver com outra mulher que eu vou ser feliz, que vai me fazer feliz. A gente precisa lembrar que Cristo não quer nos fazer felizes, Ele quer filhos obedientes. E a obediência está em lutar pelo seu casamento, lutar pela sua história familiar. E aí muitos estão abrindo mão daquilo que Deus manda e é explícito na sua palavra, através das suas ordens, dos seus mandamentos, porque querem ser felizes. Mas Deus espera filhos obedientes, satisfeitos em obedecer a Ele. Ele poderá, então, esse homem, que da narrativa, encontrar prazer momentâneo, mas não vai encontrar a paz real, verdadeira, por meio da obediência a Cristo Jesus. Então, queridos, o discípulo deve fazer aquilo que Deus ordena, deve estar educado a obedecer, e aí, uma frase interessante que ele vai dizer, que alguns cristãos utilizam o método mergulhe e pule. Eu achei isso muito interessante, esse método mergulhe e pule, porque muitos mergulham nas promessas de Deus, que Deus vai proteger, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer e acontecer, mas eles pulam as ordens de Deus, para se manter santo, para não pecar, para se manter obediente. Então ele mergulha nas promessas, mas pula todas as ordens de Deus, pula tudo aquilo que confronta o seu pecado e que confronta a sua vida de desobediência. Está interessado apenas naquilo que Deus pode dar de satisfação, mas não está interessado em obedecer ao Senhor. Por isso, toda a Escritura, a gente precisa lembrar, é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Tudo. Precisamos observar tudo e obedecer a tudo o que o Senhor tem nos falado. Por isso, verifique na sua vida. Você estuda fielmente a palavra de Deus? Você mergulha realmente em todos os aspectos da palavra de Deus? Você está disposto a conhecer tudo? Você está decidido a obedecer a palavra de Deus? Ou você só quer aquilo que te faz bem, aquilo que te interessa, e aquilo que não interessa, você tira da sua perspectiva? E aí você precisa entender que quem faz isso não é um discípulo de Jesus. E aí o segundo distintivo do discípulo que eu quero contar, que quero comentar e refletir com os irmãos nessa manhã, é a submissão do discípulo. Nós falamos sobre obediência, agora a gente vai falar sobre a submissão. Submissão com alegria, submissão com desejo, com amor,
realmente empenhado, uma submissão onde realmente reflete que você está disposto a ser servo de Jesus. A submissão é muito mais do que obediência, é uma atitude interior de confiança no nosso Deus soberano, amoroso e onisciente. E aí, quando nós vamos perceber o que significa submissão, submissão é o ato ou ação de se submeter a algo, alguma coisa, de se deixar dominar passivamente por alguma coisa, uma subordinação, uma servidão. Submissão é baseada na condição de obedecer à ordem de um superior, sem o direito a tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. Então, um indivíduo que vive esse estado de submissão é chamado de submisso, e é caracterizado pela humildade, pelo servilismo. Então, normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante alguém, ou seja, uma obediência voluntária. E ser submisso à vontade de Deus é exatamente isso, irmãos. É entender que tudo aquilo que Cristo fala para nós é o que nós vamos cumprir, sem discutir. É obediência direta. Realmente uma obediência que sai do coração e vai para a prática. Alguns versículos que falam sobre submissão. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, vamos permanecer firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não vamos deixar agora, nós estamos submetidos a Cristo, não vamos voltar a se submeter a esse jugo de escravidão. Romanos 8:6-8. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, não está disposta a se submeter à vontade de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem se submete à vida mundana, aos pecados, aos desejos da carne, quem se submete e escolhe ter a carne como seu Deus, esse não é discípulo de Jesus, não agrada ao Senhor, não entendeu que precisa se submeter, sim, à vontade plena de Jesus. E aí, no sentido original, a palavra, então, submissão, significa estar debaixo da missão de uma outra pessoa. No contexto bíblico, nós vamos ver muito isso, né? Nós estarmos sob a missão. A mulher está sob a missão do marido, essa missão amorosa de resgate, de cuidado, como Jesus resgatou sua igreja. Então a mulher se submete, está sob a missão desse marido amoroso que quer levar sua família ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. E aí nosso mundo tem uma relação muito estranha com a autoridade. A gente tem falado aqui, né, sobre o caso lá dos soldados que se submetem às ordens, mas o mundo, no geral, ele não está disponível para a autoridade, tanto que nós temos visto uma desconstrução da autoridade. Nós temos visto as crianças sendo desconstruídas nesse padrão de entendimento a respeito da autoridade, da família, dos pais, dos professores, dos adultos que estão que elas se colocam sob o cuidado. Então, os cristãos modernos precisam lutar contra essa incompreensão a respeito da autoridade, porque nós precisamos cultivar o entendimento que estamos, sim, sob autoridade, sob uma missão. A palavra aí que vai designar essa submissão na Bíblia toda, que vai permear toda a palavra de Deus, sempre vai sinalizar uma obediência direta a autoridade dada por Deus. Jesus se submeteu à autoridade dos seus pais, nós vamos ver isso em Lucas 2,51. Os demônios se submetiam aos discípulos, Lucas 10,17. Cidadãos são sujeitos à autoridade de governo, Romanos 13. O universo está sujeito a Cristo, 1 Coríntios 15:25. Cristo está sujeito a Deus, o Pai, 1 Coríntios 15:28. E assim nós poderíamos continuar, porque a autoridade é algo que é bíblico. A autoridade está sob a missão de alguém que revela o amor de Deus, é bíblico. Então a submissão bíblica nunca significa uma obediência robótica, sem pensar. Ela significa realmente um compromisso alegre de todo o coração para seguir a Jesus Cristo, para seguir as ordens de Jesus. Ok, queridos? Então Mateus 11:28-30, Jesus vai dizer: venham,
Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. E aqui no contexto, ele está rebatendo aos mandamentos que os fariseus, os mandamentos que os religiosos estavam impondo sobre a vida das pessoas. Sabe que aquele instrumento que era colocado sobre os animais, que eram colocados sobre os animais que serviam ali no campo, e eles, um animal de um lado, o outro do outro, e eles ali equilibrando, levavam ali as ferramentas que iam arando a terra. E Jesus vai dizer, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, estejam sob o jugo comigo. Aprendam do que eu tenho para falar para vocês, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Vocês estão sobrecarregados, há tantas leis que vocês colocam sobre vocês, há tantas coisas que vocês estão fazendo e colocando sobre vocês mesmos, e que não são aquilo que eu ordenei, não é aquilo que eu deixei para vocês. Venham sob mim, estejam sob o meu comando. Eu vou ajudar vocês a caminhar, a levar, a arar a terra, a caminhar nessa vida. E aí vocês vão achar, então, um real descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes, queridos, nós estamos passando por essa vida, submetidos a tantas coisas que não são aquilo que Cristo ordenou e deixou para nós. E estamos cansados, sobrecarregados, nos submetendo a tantas situações, quando Jesus diz, não é isso que eu quero sobre a vida de vocês. Vem caminhar comigo. Se submeta a mim, e você vai ver como o meu fardo é leve, como o meu amor por vocês é tão grande, como eu desejo caminhar com vocês nessa vida, caminhar com vocês na trajetória de vocês nesse mundo. Por isso, querido, existe uma diferença entre submissão e obediência. E aí os fariseus ofereceram um exemplo clássico de obediência sem submissão. Eles queriam obedecer a tantas regras, a tantas coisas, mas não queriam se submeter às palavras de Jesus, não queriam se submeter àquilo que Cristo tinha em suas vidas. A gente vai ver um exemplo de Pedro e João, lá no livro de Atos, nos relatos ali da história do início da igreja, quando eles estão pregando ali no templo, e eles são proibidos de pregar a respeito de Jesus, todo o sinédrio, toda a liderança se reúne e fala com eles, olha, vocês não podem mais pregar, parem de falar sobre esse nome, parem de falar sobre isso. Eles são presos 2 vezes, mas eles continuam com intrepidez, porque foi a oração deles. Deus nos dá intrepidez para pregar o Evangelho, e Deus derrama o Espírito dele na vida dos discípulos, de tal forma que com intrepidez eles continuam pregando, porque eles estavam submissos à vontade de Deus, e não a obedecer leis humanas, mas sim a cumprir a vontade de Deus. 4 verdades bíblicas, então, para nós entendermos a submissão. Primeiro, que a autoridade de Cristo ela é suprema. Ele vai contar, o autor do livro, Kate Phillips, uma história a respeito de uma mulher que era esposa de um traficante. E aí esse traficante exigia que a mulher levasse drogas, escondesse drogas no seu corpo, usasse dos seus filhos como aviõezinhos para levar droga para as pessoas que compravam. E aí essa mulher se converte, e aí o Espírito a incomoda. E ela diz, eu não posso continuar fazendo isso. Eu não vou obedecer ao meu marido se eu estou submissa à vontade de Cristo. E eu não quero entregar o meu corpo e a minha vida ao pecado. Eu quero cumprir aquilo que Jesus quer de mim. E aí ela se submete à vontade de Jesus e enfrenta ali no sentido do seu marido em dizer, não, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais essa história para mim. E é o que Jesus vai dizer lá em Lucas, no capítulo 14, versos 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você se submete mais a qualquer outra coisa que a não ser a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você se submete mais a seu pai, sua mãe, aos seus irmãos, ao que essa vida lhe oferece, então você não pode ser meu discípulo. E ele vai dizer que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a abrir mão de estar submisso sobre qualquer coisa dessa vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer reserva quanto à submissão a Deus demonstra que achamos que sabemos cuidar de nós mesmos melhor do que Deus. Então, se você se submete à sua própria existência, no sentido, eu falo, eu vou fazer o que eu entendo, eu não preciso estar submetido a nada, a ninguém, eu sou o dono da minha vida, você não pode ser discípulo de Jesus.
Você não pode andar com Jesus, porque você não entregou sua vida completamente a Ele. As pessoas que estão submetidas à vontade de Cristo estão cumprindo completamente a vontade de Jesus. Qualquer coisa menos que submissão com alegria é negação da autoridade suprema de Deus. Por isso, Cristo é a autoridade suprema. A segunda coisa, Cristo reina hoje por meio da autoridade delegada. Cristo é a autoridade suprema, mas Ele comanda seu reino nessa existência, nesse momento, nesse mundo, através da sua autoridade delegada. E aí Jesus vai declarar, lá em Mateus 28, 18 e 19, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Pai me deu toda a autoridade. E aí, baseado nisso, Ele vai comissionar os seus discípulos. Assim como me foi me dada a autoridade, agora vocês vão, eu estou passando essa autoridade para vocês, eu estou delegando para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Então está implícito a ordem, o investimento da autoridade de Jesus nos discípulos, para edificar, para regulamentar a sua igreja. E Ele vai falar, olha, vocês vão fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu estou delegando para vocês como meus discípulos. Vão, aquilo que eu fiz, também façam. Aquilo que eu realizei, também realizem. E Jesus vai dizer, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40. Então também vemos Cristo com a sua autoridade suprema, delegando a nós, como igreja, como seus discípulos, a sua autoridade. E aí nós vamos ver uma cadeia de autoridade. Cristo representava o Pai, os apóstolos representavam a Cristo, e aí receber um apóstolo era receber o Pai, e rejeitar um apóstolo era rejeitar o Cristo. E aí nós vamos ver isso acontecendo também na vida da igreja, quando Paulo diz isso às igrejas. Lá em 2 Coríntios 10, 8, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Foi-me dada autoridade, eu não vou me envergonhar disso. E mesmo que eu tenha me orgulhado disso, é para que vocês saibam que aquilo que Cristo ordenou que eu fizesse, Ele também me delega autoridade para dizer para vocês, façam também. 2 Tessalonicenses 3, 6, Paulo vai dizer, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos. Então, o apóstolo Paulo capacitava a igreja, mediante o Espírito Santo, lhes ordenando da mesma forma que Cristo havia dado para ele autoridade, para que ele cumprisse e também designasse a igreja que cumprisse a vontade de Deus. E isso chega até nós hoje. E aí, com a autoridade de Cristo, foi designado líderes para a igreja, comissionados missionários, discípulos. Tito mesmo, nós vamos ver no capítulo 1, verso 5, Paulo falando com ele, repreenda Tito severamente, para que todas da igreja sejam sadios na fé. Repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, a autoridade suprema de Cristo agora sobre a nossa vida, para que nós também ali influenciemos a vida de outros, para serem maduros na fé, e faça isso com toda a autoridade. Terceira coisa que a gente entende na palavra de Deus sobre a submissão. Cristo é o supremo, nós nos submetemos a Ele. Ele também delega essa autoridade. E nós recebemos essa autoridade por meio da submissão. Nós nos submetemos às autoridades, nós nos submetemos àqueles que nos ensinam a palavra, às lideranças sobre a nossa vida, para que também nós possamos influenciar a vida dos outros. E Lucas vai trazer uma narrativa no capítulo 7 a respeito do centurião romano, que diz para Jesus assim, Jesus, eu sou homem sujeito à autoridade, eu estou sob a autoridade de alguém, com soldados sob o meu comando. Eu tenho que respeitar alguém, mas eu também tenho sob mim pessoas que estão sendo lideradas sob o meu comando. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, como sujeito à autoridade, eu também exerço a autoridade. Então, aquele que recebe a autoridade por meio de submissão, também pode comandar por meio da submissão de outros à sua vida. E aí, o que o autor quer dizer com isso? Ele está falando, olha, quando você se submete a Cristo, você pode convidar outras pessoas para se submeter aos seus ensinamentos, porque você vai ensinar aquilo que Cristo quer que você ensine. E isso é um processo de discipulado. Nós somos discipulados por Jesus e também somos discipulados por pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, pastores, professores, discipuladores. E aí nós vamos convidar outras pessoas para, sob a nossa autoridade, sob a nossa liderança, também serem discipulados, preparados, amadurecidos para toda boa obra do Senhor Jesus. E aí Hebreus 13, 7, 9 e 17 diz algo muito interessante.
Hebreus capítulo 13, de 7 a 9 e o verso 17. Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Obedeçam os seus líderes. Façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma. Então, se submetam à vontade dos seus líderes, ao ensinamento, aquilo que eles têm trazido para vocês, que também, como submetidos a Cristo, têm tentado executar da melhor forma. E aí ele vai continuar dizendo: e disso prestarão contas. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. E aí, então, um exemplo de submissão à autoridade. Nós nos submetemos também a autoridades colocadas por Deus na nossa vida. E precisamos fazer isso da melhor forma possível, trazendo alegria ao coração daqueles que têm prazer em nos ensinar, porque também estão submetidos à vontade de Cristo. E a última coisa, discípulos exercem sua autoridade servindo. Nós vamos executar, baseados na nossa submissão a Cristo, uma submissão suprema, essa submissão que é outorgada para a igreja, onde nós nos colocamos também submissos, mas nós vamos fazer isso servindo uns aos outros. E aí nós vamos ver Marcos 10, 42 a 45, Jesus dizendo: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. A submissão de vocês não é assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro vai ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo deixou-nos o exemplo. Ele nos deu o exemplo para fazer assim como Ele fez. Fazer discípulos, delegar autoridade, ensinar a outros, para que outros também possam ensinar a Cristo e trazer pessoas para, sob a sua liderança, reconhecerem Jesus e parecerem mais com Jesus. Quero terminar, queridos, em Filipenses 2, de 1 a 8. Diz assim: se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e num só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cristo nos deu o exemplo, Jesus nos deu o exemplo de obediência e submissão, de sermos servos, para assim também alcançarmos outros, através de uma vida de serviço e de cuidado uns dos outros. Jesus nos deu o exemplo, e agora nós precisamos seguir este exemplo. Para você, lista de verificação a respeito da submissão. Você tem uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. A autoridade de Cristo é suprema na sua vida. Quando a autoridade delegada por Deus toca a sua vida, você se submete a ela, assim como se submeteria a Cristo. Você pode exercer autoridade porque está submetido à autoridade de Jesus. Você exerce a sua autoridade servindo. Coisas para você pensar agora, refletir, se você tem sido obediente e se você tem sido submisso a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, ensina-nos. Cristo, molda-nos. Espírito, encoraja-nos a sermos discípulos do Senhor.
obedientes, conhecedores da tua palavra, decididos, submissos, totalmente rendidos sob a tua missão, entendendo que Cristo é o Senhor e precisamos estar submissos à sua vontade, mas também entendendo que Cristo nos envia, nos delega a autoridade para que possamos fazer outros discípulos, mas fazer outros discípulos em amor, em serviço. Ensina-nos aquilo que precisamos nessa manhã, nesse dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe você, te fazendo mais obediente e mais submisso.